Nós cremos, Senhor, na manifestação que procede do Teu Espírito para o nosso coração e que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar falando conosco nesse dia e edificando a Tua Santa Igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, no último dia que nós estivemos aqui, naquele sábado, né, hoje é 31 de agosto de 2024, né, nós estudamos, nós recapitulamos aí as trombetas, né, e nós chegamos à conclusão, pela palavra de Deus, que o arrebatamento vai acontecer na 7ª trombeta. Hoje, irmãos, nós vamos estudar o capítulo 19, 20, 21 e 22 do Apocalipse. É a proposta nossa para esse dia, né? Glória a Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 19 do Apocalipse. Interessante. O primeiro e o segundo ai, nós vamos passar por eles, é a igreja, viu? Quem não tiver segurado na orla da veste do Senhor Jesus, vai sucumbir. E o terceiro ai é que vai doer mesmo de verdade. Até o capítulo 14 é para a impiedade, né? É para aqueles que aceitaram a marca da besta, é para aqueles que são desobedientes, é para aquelas pessoas que vão enfrentar a ira de Deus, né? Os irmãos estão tão longe. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Ok, então o capítulo 16, que é o terceiro ai, ele é reservado para aquelas pessoas que não serão arrebatadas, para os que receberem o sinal da besta, na testa ou nas mãos, né? Só que aqui, quando acontecer esse capítulo 16, a igreja já não estará mais aqui, Ana Paula. A igreja já vai estar com o Senhor na glória. Mas nós vamos experimentar aí o capítulo 8, que é o sétimo selo e as 7 trombetas. Essa está reservada para a igreja também, né? O mundo inteiro para a igreja. A meia hora de silêncio. Meia hora de silêncio que está falando aqui, ela equivale, se você comparar de 1000, no capítulo 8, se você comparar de 1000 anos para um dia, Deus, de 1000 dias, de 1000 anos para um dia, homem, você vai ver que a meia hora vale 22 anos. Lá no meu canal, aquela revelação que eu coloquei lá no meu canal, no YouTube, fala que nós estamos na meia hora de silêncio. Não sei se vai estar terminando ela ou se já terminou, porque aquela gravação já tem 9 anos, né? Já tem 9 anos. Menos 22 anos equivale a 13 anos. Então, mas aquilo lá pode ter sido gravado bem antes, né? E Deus, e o anjo pode ter falado para aquele homem, assim, 10 anos depois. Então não tem como a gente falar. Mas pelas revelações que Deus está trazendo ao povo dele, à igreja, não sei se vocês têm acompanhado, principalmente no YouTube, ele está falando muitas coisas que se relacionam a esses selos, a essas trombetas, né? Melhor dizendo, a esse 7º selo e a essas trombetas que Deus está querendo fazer. Irmãos, vamos observar os sinais, pastor. Vamos observar os sinais. No sol apareceu um sinal lá, tipo uma bota, assim mais ou menos. Não chega a 1/3 do sol,
mas é o equivalente a 3 terras. Então, vamos observar o sinal. E aqui no verso 12 do capítulo 8, fala que uma das trombetas vai fazer com que parte do sol vai escurecer, parte da lua e parte das estrelas. Amém? Só para a gente recobrar isso aqui, vamos lá então no capítulo 19, por favor. Olha o que está dizendo, ó. Depois dessas coisas, quais são as coisas? Das revelações que ele recebeu, né, acerca do que vai acontecer. Ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui você vai ver que a prostituta é aquela que está falando no capítulo 17. Né? No capítulo 17 é a grande prostituta que nós falamos aí, que é a igreja romana. Né? Continua no verso 2: Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 24 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e com a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas bodas do Cordeiro. Pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Quer dizer que chegou as bodas, os irmãos sabem. As bodas é o quê? Logo após o arrebatamento vai haver o quê? Vai haver uma grande festa no céu. E essa festa no céu é as bodas do Cordeiro. Eu separei aqui alguns textos para a gente fazer uma análise bem rápida. Depois a gente volta aqui no verso 8. Vamos ler aqui o verso 8. Verso 8 e 9. Ó. Pois são chegados do e já sua noiva se apontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Aqui não está falando linho branco, veste branca. Aqui está falando fino, resplandecente e puro. Está vendo? É por isso que eu falei para o senhor aquela hora. Né? O linho fino são os atos de justiça dos santos. Verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muito bem. Por favor, abra a sua Bíblia em Juízes. Juízes fica lá no início do Novo Testamento, logo depois de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Juízes capítulo 14. Pode abrir, por favor. Juízes capítulo 14. Olha que interessante. Juízes 14, de 12 a 17. Olha só. E disse-lhe Sansão: eu vos proporei um enigma.
Se no 7 dias das bodas me derdes a resposta, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderes decifrá-lo, me dareis 30 túnicas de linho e 30 mantos. Disseram ele: dá-nos o teu enigma para que ouçamos. Ó, verso 17. Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. Assim, ao 7º dia, ele lhe declarou a resposta. Por que eu vim nesse texto aqui? É para dizer que costumeiramente lá em Israel a festa de casamento durava 7 dias. Jesus, quando ele foi nas bodas de Caná, né, ele foi lá, ele foi convidado e ele foi participar daquela festa de casamento. Ali eram 7 dias. Pensa bem, uma multidão comendo e bebendo por 7 dias. Assim também vai ocorrer uma multidão comendo e bebendo lá no céu durante 7 dias. Ou 7.000 anos. Não sei. Eu só sei que as bodas vai durar muito tempo. E nós vamos festejar, nós vamos nos alegrar lá diante do Senhor. Agora, vamos lá em Mateus, capítulo 22. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Eu preciso ver alguns textos com vocês para saber a importância dessas bodas. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 22, do 1 até o 14. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o quê? As bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Por que fala isso aqui? Fala que lá no céu já está tudo preparado para as bodas, tudo pronto. E aqui, ó, e aí fala aqui as desculpas que eles deram, né? Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, que maltrataram e mataram. Verso 7, o rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Encruzilhadas, você sabe o que quer dizer isso? O pobre, o coitado, o miserável, o cego e o nu. Encruzilhada, valados, buracos, cavernas. Nós estávamos entre essas pessoas que não tínhamos salvação, né? E aí ele foi até nós e nos chamou. Verso 10, e saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. O que é veste de núpcia? Veste de núpcia é a veste branca. Aqui, ó, é a veste branca. A veste branca está sendo mencionado lá em Laodiceia, Apocalipse 3,18, quando ele fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para cobrir a sua nudez, e colhido para ungir os teus olhos a fim de ver. Então esse aqui está falando de vestes nupciais.
adequadas. E agora o verso 12, olha que interessante. Perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei ao seu servo: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ó, verso 14: pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quer dizer que até mesmo depois de arrebatamento, quando houver o julgamento, o trono branco, pode haver crente que entrou lá indevidamente e possa de alguma forma não permanecer ali no meio da noiva, né? Tem outro texto que eu quero ver com os irmãos, Lucas 14, 15. Lucas 14, 15. Lucas 14, 15. Olha, esse aqui é o mesmo texto. É a mesma parábola. Porém, aqui não traz relatado a situação em que o pai, ele vê e ele escolhe aquela pessoa e tira ele das bodas do cordeiro. Não relata aqui. Mas o que é interessante, irmãos, é que a questão dos muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem estiver escolhido por Deus vai reinar com Cristo, vai ser glorificado, vai ser honrado. Agora, quem não tiver, aí vai passar pelo terceiro ai aqui na igreja. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? As bodas do Cordeiro vai acontecer no céu quando a igreja for arrebatada. E essa veste nupcial, pastor, é o Espírito Santo que nos veste ela. Amém ou não? Amém. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Continuando aqui. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Agora adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Muito bem. Então aqui nós vimos que ao soar da sétima trombeta, a igreja será arrebatada, e lá no céu, de praxe, nós vamos passar ali 7 anos de grande bênção, de grande bonança ali. Não sei se vai ser 7.000 anos aqui, acredito que não, porque aqui, após o arrebatamento, dá-se início ao projeto de milênio, né? Então vai ser 1000 anos aqui, mas não importa. O que importa é que a gente vai estar lá e depois a gente vai voltar. Agora eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 3 de Apocalipse. Eu até citei esse texto aí. Por favor, capítulo 3. Olha só. Eu vou ler todo o texto para chegar onde a gente quer. Verso 14. 3:14 de Apocalipse. Ó. A anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Essa orientação aqui, que nem és frio nem quente, diz respeito, irmãos, aqui, ó. A igreja, a cidade de Laodiceia, a cidade grega de Laodiceia, ela era uma cidade turística, né? Turística não, ela era à beira do mar, comércio, isso. Ela era a rota de comércio, passava por ela ali. Muito próspera, muito rica. Porém, ela tinha uma defasagem de água potável. A
Aí eles fizeram um duto, né? Tinha uma mina perto, mas essa mina era água quente. Mas até aquela água chegar lá, ela chegava morna, né? Isso aí os estudiosos sabem disso. Se você pegar água quente e beber, não tem problema, mata a sede. Se você pegar água fria e beber, mata a sede. A água quente você bebe mais pouco, né? Mas agora se você beber água morna, você dá náusea, sabia disso? Foi isso que Jesus falou, né? Vomitar-te-ei, né? Por quê? Porque água morna. Então, nós temos que entender aquilo que Jesus fala a ponto de vista até natural, né? Agora o verso 17, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és o coitado, o miserável, e pobre, e cego e nu. Quer dizer que a riqueza de Deus, olha pastor, quer dizer que a riqueza de Deus, ela não é a mesma riqueza que nós veremos como sendo riqueza. Não é. Então, o que acontece? Nós observamos que Deus ele não está muito preocupado se nós estamos ricos, prósperos, abastados, grandes, não. Ele está preocupado com a nossa vida diante dele, com a nossa veste nupcial, que é a veste branca. Olha só. Amém. Passei a semana inteira meditando nisso e agora que veio a revelação. A veste nupcial, ela perpassa, eu estava falando com o pastor hoje, ela perpassa pela justificação, não pela fé. Eu posso me justificar pela fé. Eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, eu creio nele. Porém, a justificação essa aqui, a veste branca, ela é aquela justificação que vem de Deus para nós. Ele olha para você e ele te escolhe. Por quê? Porque você se submeteu à vontade dele. E continuando aqui, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueça. Essa aqui é a verdadeira riqueza. E vestes brancas para que vistas e não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Quer dizer que diante de Deus, estamos nus. Diante de Deus somos coitados, somos miseráveis, somos pobres. Por quê? A gente não tem nada que oferece para ele, pastor, que ele possa falar, não, eu não tenho isso. Né? Você vai dar um presente para Deus? Não, eu tenho tudo, eu sou dono de tudo, eu sou, né? E aí, aqui continuando, e não seja manifestada a vergonha da nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Olha só, há 2000 anos atrás já existia colírio, minha irmã. Já existia colírio. Olha só. Colírio para a fim de que veja. Mas eu vou ver o quê? Eu vou ver aquilo que Deus ele tem para mim. Eu vou ver aquilo que Deus quer para mim. Aleluia. Amém. E agora no verso 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Porquanto, sê zeloso e arrepende-te. Duas coisas aqui que é exigido nessa carta. Primeiro, o zelo para com as coisas de Deus, né? O zelo para com as coisas de Deus e arrependimento. Está falando aqui, eu quero que você peça perdão. Não, está falando para nós nos arrependermos. A pregação de João Batista, ela foi enfática. Ela dizia assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Olha só. Amém. O arrependimento nos nossos dias, ele é imperioso para nós. Não é arrepender do que nós praticamos, é arrepender de que nós somos. Nós nos postamos diante de Deus como pessoas nuas, como pessoas cegas, como pessoas que não têm riqueza nenhuma, não podem oferecer nada para Deus e somos completamente dependentes de Deus. Coitado, miserável e pobre, nu, cego. Ontem eu estava aqui no Barbosa, aqui, né? E aí na hora de sair lá, eu estava querendo sair e chegou um cego.
Aí ele entrou no meio das bicicletas lá, o povo teve que ajudar ele. Aí ele, não, é aqui e tal. Ele veio, aí ele conseguiu entrar na lotérica lá. Aí eu fiquei meditando, falei, é um cego. Ele não vê absolutamente nada. O cego, ele não consegue enxergar nem tudo aqui desse copo, é tudo escuro para ele. E é assim que Deus ele nos olha. É assim que Deus ele nos vê. Olha só que coisa interessante. E aí a gente olha para esse escolhimento de Deus, a gente vê que ele vai escolher pessoas que buscaram nele se postar diante dele. Irmã, não tem nada que a gente ofereça para Deus que a gente possa ou agradar a Ele, ou a não ser a nossa fé, a nossa dedicação, o nosso zelo, o nosso arrependimento. Aí a gente agrada a Deus. Mas não tem nada que você possa comprar aqui que você dê para Deus. Você não tem jeito. Você pode ir lá em São Paulo, na Aparecida, lá querendo agradar a Deus, você não vai agradar Ele. Você vai criar calo nos pés, criar calo no joelho, subir naquela escada lá. Então Deus ele não quer isso, é por isso que ele fala assim, ó. Por isso que Deus ele fala assim, ó. Melhor o obedecer do que o sacrificar. Não é, pastor? Melhor o obedecer do que o sacrificar. Então a gente contempla a vontade de Deus para nós completamente diferente do que a gente acha que Ele quer. Não tem nada que a gente possa fazer a não ser a nossa fé, né? Porque quem tem fé pode agradar a Deus. Fica em pé, pastor. Fica em pé. Aí as pernas não obedecem. Domingo passado eu ainda falei bem, eu falei, eu vou trabalhar. Domingo, sexta-feira, eu vim buscar os tomates. Aí eu falei para ele, eu vou trabalhar amanhã. Eu falei, não, então vamos deixar para o outro sábado, que é hoje. Mas hoje ele trabalhou também, não me falou nada. Não, vai ficar de castigo. Pode deixar Deus usar aí. Eita Deus. É difícil. É um sonho mesmo que eu cochilei. Deitei. Eu cheguei do Ceará, foi só um pouquinho. Eu postei falou assim, vou só almoçar. Vou postar aqui por mim almoçar. Rapaz, aí mesmo eu apaguei. Vi nada. Aí acordei para almoçar. Acordar 2 horas da manhã. Ah, não, é o melhor horário, o melhor sono é esse, às 2 da manhã, né? Bom, é isso aí. O que acontece, irmãos? Nós temos que buscar a vontade de Deus para que Ele venha nos escolher. Não é, André? Senão, a gente vai passar por esse aperto que vai acontecer. Amém. Essa semana passada, de domingo para segunda, foi domingo para segunda? Ou foi a semana passada, não sei. Aí eu tive um sonho, acho que foi semana passada. Eu gravei um vídeo lá, coloquei lá no canal lá. Eu sentava numa mesa, eu e o irmão Benedito, lá da igreja lá, gente, eu nunca vi. Aí a gente sentava numa mesa, num restaurante, tinha outras pessoas juntos. Eu lembro de alguns delas. E aí, aquele tanto de comida, aquela coisa mais linda que é a comida, aquela mesa farta mesmo. E eu pensava, nossa, ao mesmo tempo que eu pensava, eu sabia que ele também estava pensando, a mesma coisa que eu. Parece que a gente comunicava em pensamento. Né? Aí eu falava, não, tem que comer rápido aqui e pagar rápido, porque essa comida vai aumentar assustadoramente. E no meu sonho, falava assim que, principalmente o trigo, pastor, principalmente o trigo. Aí falava assim que um pãozinho de R$1, ele podia ir para R$17. Aí eu assustei, né? Falei, não, peraí, o que é isso? O Senhor me confirma esse sonho, né? Aí no outro dia eu tive um outro sonho confirmando. Aí eu gravei lá no YouTube. Ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que está programado como aperto para as pessoas ímpias. O aperto para as pessoas ímpias. A comida não vai acabar, mas ela vai ficar cara.
ela vai ser cara. Ela vai ser cara. Não sei, principalmente os derivados do trigo, que é o pão, o macarrão, essas coisas assim, a pizza, né? Vai pedir aquela massa, né? Vocês podem esperar que vai encarecer demais. E no início do ano eu tive um sonho, que era um negócio do arroz aí. Eu sonhei que um pacote de arroz estava R$200. Aí eu nem coloquei, falei, não, e ele foi a 75, né? Agora começou a aumentar de novo, aqui já está de 30 aí. Eu vim de parbolizado de 45, o cristal de 35. Mas isso aí, irmãos, eu estou falando isso por quê? Porque Deus, ele avisa o povo dele. Se você puder pegar uma garrafa PET e guardar, ó, senão Deus, ele vai cuidar do povo dele. Não sei como, mas ele vai cuidar. Porque ele multiplicou a farinha da panela, o azeite da panela, né? Aquele azeite despejando, multiplicou. Eu preguei aqui semana passada. É o quê? Deus, o que Deus fala com Moisés? Diga ao povo macho, você pega o seu cajado e coloca. Quando o povo pensa em juntar comigo. Ah, não, pega só o tanto certo. Só o necessário. Porque o amanhã, Deus está dizendo que eu sou Deus proverá. Então, assim, eu penso assim, se nós guardar em vasilhas, nós estamos também desacreditando do que Deus pode fazer. Não se Deus mandar, como ele tem mandado. Lá no Egito, por exemplo, o que José fez? Mandou guardar. Guardou tudo, Deus mandou guardar. Ele guardou e aí ele abasteceu o mundo inteiro. Então, nós temos que observar qual que é a direção de Deus. Agora, se você guardar, vamos supor, uma garrafa PET só, ele pode multiplicar essa garrafa PET e transformar ela em 20, 30. Porque isso vai demonstrar a obediência. Por que eu falo para o senhor? Em questão do Egito, assim, José ele era o quê? Ele era evangélico, crente. Mas o Egito não era. Você está entendendo agora? Aí Deus quis mostrar para o Egito que o Deus de José podia fazer. Que era o quê? Multiplicar, né? Multiplicar. E além de multiplicar, Deus, por intermédio dele, ensinou Israel, ensinou o Egito a ser o quê? Ser um bom administrador, né? Administrar aquilo que ele escolheu, né? Para viver mais 7 anos. A verdade, o que aconteceu no Egito foi a obediência de José ao chamado de Deus que fez aquela bênção multiplicar. Nós hoje, pastor, nós somos os detentores da palavra de Deus, os crentes hoje. Então, o mundo, ele vai vir até nós, porque ele vai saber que nós temos comida. Não é só a palavra de Deus, mas também a comida, uma espécie. E é isso que Deus quer fazer. Aquele que está na presença de Deus, que tem observado, ouvido e obedecido, esse vai ser guardado, vai ser livrado, vai ser abençoado. Agora, aquele que não receber a palavra profética, esse aí vai passar por arrumo. A fé funciona assim. Lá em Israel, José acreditou no sonho, não foi? E aí, reuniu, ele fez cidade de celeiro para todo lado. E aí a palavra profética se cumpriu e ele conseguiu tratar do mundo inteiro. Hoje também Deus quer isso. A gente tem que guardar para que as pessoas venham até nós e saibam que ali tem comida. É épocas diferentes. Né? O senhor viu aquele. Vic, aquele número? Vic Vanilla? Vic Vanilla? Um jovem que ele é. Como é que fala? Ele é pai santo. É satanista. Satanista, viu? Ele falou que teve um sonho, né? Teve um sonho e dizendo para ele que ele via de um lado
um homem dizendo que era bom, mas tornava as plantações toda destruída e depois comia de migalha. Aí ele falou que aí viu de um lado um que ele achou que era muito ruim, mas aonde ele tocava, tudo que era ruim se transformava em bom, em paz, em alegria. Aí ele falou assim, eu não entendo, eu sou satanista, sou consagrado no satanismo, por que tudo que aquilo, por que aquilo que eu acredito em ganhar eu não consigo? E por que esse que eu estou achando que é ruim, e tudo aquilo que ele está tocando está se transformando em melhor, né? Aí dizendo ele que apareceu um homem para ele e falou assim, falou para ele assim, você nunca me conheceu. Você nunca me conheceu. Falou para ele. Aí ele falou para ele, aí ele falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aí ele falou assim, você vai batizar. Você vai mudar a sua vida. Aí ele falando que ele estava muito doente, né? Porque ele estava tocando nos crentes, né? Tocando nos crentes. Ele pediu, pelo amor de Deus, para eu parar de orar por ele. Foi. Lembra disso? Aham. Aí ele pediu perdão para os crentes. Pediu perdão para os crentes. Aí ele agora falou que vai batizar, aceitou Jesus já, falou que vai batizar. E vai abrir uma igreja. Eu vi o vídeo dele assim. Ele está arrancando as tatuagens tudinho. Você viu que ele está arrancando as tatuagens? Está fazendo a cirurgia, arrancando as tatuagens tudinho. Glória a Deus. Tudo lei. Ei, rapaz, vai Deus é poderoso demais. Aí ele falou assim, né? Hoje eu estava vendo, gravou uma gravação hoje, aí ele falou assim, gente, eu sei que muitos não estão acreditando em mim, né? Não estão acreditando em mim não, porque eu estou na transformação que está acontecendo na minha vida não. Só crer no Espírito Santo que está causando a transformação na minha vida. Aí ele falou assim, porque eu ainda vou dar fruto para Deus. Só peço que vocês me ajudem. Mas não fiquem contra mim não. Porque agora, os macumbeiros, os satanistas, aí ele ainda falou assim, o Lula já pronunciou, já se levantou contra mim. Ele falou, o Lula se levantou contra mim. E todos os petistas se estão se levantando contra mim. É isso aí. Aí ele falou assim, eu nunca senti a dor que um cristão sentiu. Agora eu estou sentindo a dor de uma perseguição que um crente sentiu. Eu persegui um cristão, falar mal dos crentes, peço perdão dos crentes. Eu não sabia a dor que vocês sentiam não. Agora eu estou sentindo na pele. Paulo, né? Glória a Deus. O novo Paulo. Irmão, é só o Espírito Santo. Aí, onde ele toca, o bagaço ele se transforma em bênção. Né? Glória a Deus. No verso 11, vamos voltar ao nosso estudo aqui, no verso 11 do capítulo 19, diz assim. E é interessante que o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, ele fala vi, né? O olho aberto, vi, né? Ele enxergou, ele viu, né? Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro e junta e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Verso 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos dos céus, no céu, que estão nos céus,
em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco e puro. Ó, ó. Quem que é esse exército aqui? É os anjos de Deus. É os anjos de Deus. Eles estão de linho fino e branco e puro. O que é essa veste aqui? É a veste mais do que bonita, de justificação, de lealdade, de fidelidade, né? De aliança com Deus. Aleluia. Mas que qual que é o fio do linho? É? E qual que é realmente ele? Tem o branco, a pureza, ela é tipificada pelo branco na Bíblia. Então, quando eles vierem, eles vão vir Rapaz, quando Deus fala de linho, né? Branco. Deus fala de linho puro e branco. Rapaz, eu estava vendo por que também, quando fala de linho puro e branco, é um pano mais bem trabalhado que tem para fazer ele. E a cor natural? Hã? A cor natural dele? Branco. Não, a cor natural do linho é a cor de uma madeira, mais ou menos, porque ele é uma madeira, né? O linho é uma planta, né? Agora, você trabalha ele e tira a cor dele, transforma ele em branco, qualquer cor, em azul, qualquer cor. Mas nesse caso aqui, eles vão vir com linho fino, puro e branco. Pois é, né? Se o senhor ver o trabalho que dá para fazer o linho, né? É trabalho demais. Eu nunca parei para. É trabalho demais. Rapaz, É uma plantinha. falou que fica, parecida com trigo. ó, tempo para fazer o tecido com linho. É caro. É caro. Pastor, como é que uma rota faz daquele jeito, né? O pano, né? Tem o linho chileno, o linho egípcio, né? O linho egípcio ele é macio, ele parece uma seda. Não sei como é que, acho que é produto químico que eles põem, né? E aí ele fica macio, parecendo uma seda, assim. É daqueles que não precisa nem passar. Mas o linho você tem que vestir ele amarrotado. É bonito amarrotado. Eu lembro quando eu tinha um terno cinza, tudo linho, que eu ganhei. Rapaz, aí. É caro um terno desse. Tá mais de 2 mil. Aí eu levei na lavanderia para eles engomar ele. Né? O pastor falou assim para mim assim, lá no Barra Goiás, pode levar lá que eu vou mandar engomar ele para você. Eu falei, rapaz, isso aí vai ficar feio demais. Rapaz, o bicho voltou bonito. Calça de linho, você pega uma barra assim, ela é largona, atrás dela tem cima, amassa ela assim, solta. Mas é mais bonito, mas toda amarrotada assim, aqui os vinhos. Bom demais. É isso aí. Bora lá, ó. Vamos estudar aqui, ó. Olha as características dessa pessoa. Verso 15. Da sua boca sai uma espada afiada. Guarda isso aqui, espada afiada. Lá na frente nós vamos estudar. Para ferir com ela as nações. Ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Quem vai reger as nações com vara de ferro? Jesus. Então aqui está falando de quem? Jesus, os anjos de Deus. Ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Quem é que vai pisar no lagar de vinho que nós vimos no último domingo? Jesus. Aleluia. Irmãos, e o lagar da ira de Deus, ela está no capítulo 16, que é o último ai. Né? Irmão, se nós não partir, nós estamos fritos. 16. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Jesus. Verso 17. Então vi um anjo em pé no sol. Olha que interessante, ó.
em pé no sol, e esse anjo era pequeno ou era grande? Grande. Da terra ele olhou no sol, o anjo em pé no sol. Calma lá, olha aqui, ó. Então viu o anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Ó, vinde, em pé no sol, vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Quem que é o grande Deus? Jesus. Ele vai matar isso todo. Olha, meu Deus. Por quê? Por causa da desobediência dessas pessoas. 19. E vi a besta e os reis da terra e a seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e o seu exército. Ó, aqui está falando da guerra do Armagedon, capítulo 16, verso 16. Então congregaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, grande guerra. Irmãos, o homem vai usar todos os recursos disponíveis para tentar matar Jesus de novo. Porque lá ele se deixou matar, né? E ele mesmo ele fala para os carinhos lá, falou, olha, se eu quisesse, eu poderia invocar agora 12 legiões de anjos, né? 12 legiões de anjos, e vocês estavam fritos. Porque um anjo só matou 185 mil assírios, né? Na cercania de Jerusalém. 12 legiões de anjos acabavam com tudo. Mas ele, se eu quiser, mas ele não quis, ele se entregou. Agora não. Agora ele vai vir e ele vai reinar. Aqui é o início do quê? Logo depois das bodas do Cordeiro, enquanto a gente estiver de boa lá, aqui vai estar passando pelo lagar da ira de Deus. Quando ele voltar, o pastor Tevaldo, vai voltar ele e todo mundo? Vai voltar ele e os anjos. Ele e os anjos. Ele e os anjos. Presta atenção. Um guerreiro, ele não leva a noiva para a batalha, né? Se você saísse agora com espada, com flecha, com arma e tal, você levaria a Ana Paula? Lógico que não, ela não tem condição física. Eu não levaria a Marlene. Então você vai, se é homem, você vai guerrear e tal. Jesus, quando ele vier com os santos anjos, que vai acontecer esse episódio aqui, a noiva vai estar lá na cidade celestial. Vai estar guardada lá, vai estar nas bodas lá. Entendeu? Junto com o Pai. Olha que maravilha. Glória a Deus. Eita, quem é que está com o Senhor? Amém. Esses dias para trás eu levei um estudo para mim. Quer saber do tamanho? Esses dias para trás, pastor, eu levei um estudo lá na igreja nossa lá. Eu falando, né? Que o crente depois que ele for arrebatado, ele vai comer, né? Ou não, o que é isso e tal? Eu falei, não, que vai, né? Vamos provar. Aí eu fui lá, em Jesus, quando Jesus ressuscitou, eles ofereceram, tem alguma coisa para comer? Eles ofereceram para ele o quê? Um peixe assado e um fraldo de mel. E ele, comeu. Aí depois, lá na beira do mar da Galileia, quando eles desceram lá, já tinha preso peixe na brasa. Quer dizer que ele foi muito mais rápido que os discípulos, ele mesmo pegou e tal. Aí traz uns peixes aí, para nós fazer aqui um assado aqui. Você acha que Jesus não comeu daqueles peixes lá? Lógico que sim, ué. Lógico que sim. E aí lá no céu, o que nós vamos comer lá? Ele fala assim, ó. Olha aqui o que ele fala assim, ó. E não comerei outra vez dessa ceia, até que no céu coma outra vez convosco. É lógico que nós vamos comer lá limão, vai ter festa. Agora, eu acho que não vai ter lá carne animal,
animal. Eu Vai ter acho, peixe. eu Vai ter acho, maná do céu. eu acho que vai ter uma comida tão gostosa que a gente não vai nem lembrar de comer. Pastor, você já assistiu o filme O Caminho para a Eternidade? Já. Aquele menininho que cai dentro do buraco assim do baú? Não. Uma lanchonete que tem na beira do caminho. Ah, já assisti, já. Já assistiu? É, e aí o Jesus ele tá lá, né? Orientando o povo, atendendo e tal. Aí até que eles lá na lanchonete só serve. Não serve lá no filme. É muito bom. Muito bom. Aí ele serve. Aí o povo fala assim, me dá um café, e ele não, aqui só tem água. A água da vida. Aí, então me dá um suco, aqui só tem água. É. Então me dá um refrigerante, aqui só tem água. Aí ele pega a mulher, a minha irmã, então me dá essa água, que só tem água. Aí ele dá água. Quando ele bebe a água, nossa, mas que água é essa? É diferenciada. É, essa A água da vida. Que água gostosa, nunca bebi uma água dessa. Pastor, vai sofrer então quem é amante de carne aqui na terra, hein? Gosta Não vai mesmo de nem carne. lembrar. Não, Talvez nem esteja lá, hein? Eita. Por quê? Porque as coisas e pessoas que tomam lugar de Deus no coração. E agora, vocês já repararam que agora, tanto de festa que o povo está fazendo, até os crentes. Antigamente não tinha esse tanto de festa, Não não. é festa disso, é festa daquilo. Não. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui ao estudo. Bora lá, onde é que eu estava? Verso 21. Os demais, não. Verso 20. E a besta foi presa e com ela um falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Beleza, falei para você, guarda aí, né? Espada afiada dos gumes que saem da boca. Tá vendo? Foram mortos por essa espada. Aí inaugura, quando Jesus vier no Armagedon, que ele ia abater todo mundo, prender o falso profeta, prender o anticristo, né? Aí vai ter o início ao arrebatamento da igreja, ele volta tudo de tudo aqui. Aí começa o milênio. O que acontece com o milênio? Verso 20, capítulo 20, ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Eu acho que essa cadeia aqui era a cadeia que prendia os espíritos no Velho Testamento, que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Eu acho. Aqueles espíritos que as pessoas morriam e tal, iam para lá e ficavam presos lá. Jesus desceu ao terceiro, desceu às mansões infernais e lá pregou a palavra e todo mundo, obviamente, aceitou a salvação ali, né? E aí essa cadeia aqui, mas eu estou aqui conjecturando algo que não diz a Bíblia. Eu acho que é, mas não pode dizer. Verso 2. Ele, quem? O anjo, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ó, lá no Éden ele era uma minhoca, uma cobrinha, mas aqui no Apocalipse ele é um dragão. Por quê? Por causa do medo das pessoas. Nós deixamos mais de confiar em Deus e passamos agora a acreditar mais no diabo, na ação do diabo. E nós temos que sujeitar a Deus e o diabo ele vai fugir. O diabo ele vai fugir. Amém? Amém. Essa semana foi, eu não sei se foi quinta-feira. Eu não escuto meu telefone tocar, né? Então, aí eu deixei a vasilha lá, você estava lavando as vasilhas, deixei lá assim e fui até no quarto. Cheguei lá, meu telefone tocou. Aí eu olhei, era uma irmã. Aí eu atendi, alô, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda, estou sofrendo um ataque aqui agora.
naquele momento. E aí, eu repreendendo, mandando sair. Aí chegou um ponto que eu falei, uai, por que o diabo não quer sair? Aí, eu falei para ela, começa a dizer glória. Glória, 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 glória. E aí, irmãos, ela começou a dizer glória, porque na carne não tem como a gente glorificar a Deus, é só no Espírito. E eu observei o seguinte, que o diabo estava sufocando o espírito dela, o espírito dela estava enfraquecido. Talvez pela estafa do trabalho, pela estafa do dia a dia, o inimigo estava conseguindo. E aí eu falei para ela, vai glorificando, glorifica, glorifica, glorifica. Nenhuma arma forjada contra Israel vai prevalecer, vai embora, glória a Deus, glória, 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 aleluia. E ela foi glorificando, glorificando, até que o inimigo foi embora e ela foi liberta. É aquilo que o apóstolo Tiago fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Então, ela foi liberta, depois ela até me mandou a mensagem lá, ela foi liberta por quê? Não porque eu expulsei, mas porque ela resistiu à manifestação de Satanás. Né? Pelo telefone, né? Tinha uma missionária do lado dela lá, depois quando ela vomitou, ela teve um tipo de situação. Mas aí ela foi liberta. Né? Por quê? E nós temos que observar muito isso, porque a gente, muitas vezes, a peleja nossa do dia a dia, a má alimentação, nos deixa fracos. Sabia disso? Nos deixa fracos. Nós temos que alimentar o nosso espírito, nós temos que ter cuidado do nosso corpo, nós temos que jejuar também, né? Para que o diabo não encontre brecha na nossa vida. Né? E aí, eu estou contando isso para você. Não me lembro. Vamos lá. Amarrou o diabo e Satanás por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, quer dizer, fechou. Tá. E selou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Você já pensou que vai ficar sem o Satanás aqui, sem o diabo aqui? O tanto que ele fica martelando em nós, pelejando, nós vai ficar sem ele aqui, ele vai ficar preso, o diabo, seus anjos, a bagaceira dele vai estar tudo preso, e nós vamos ficar tranquilos sem Deus, sem ser o diabo. Só no reino de Jesus, o tanto que isso aqui vai ser bom, pastor, já pensou? Sem o diabo para atormentar, sem o diabo para causar confusão, tormento, sem o diabo para causar tristeza, sem o diabo para matar. Porque a palavra de Deus diz assim que no milênio, acabou que viver 100 anos, vai ter tido como nome. 100 anos. E aqui, verso 4. Só bênção. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. Quem são essas pessoas? Vi as almas daqueles que foram degoladas. Duas situações. Primeiro, pessoas que se assentam no trono. Vamos ver quem que é esses carinhas aqui que se assentam no trono? Apocalipse 3, por favor. Vamos ver. Esses carinhas aqui, vamos ver quem é que se assenta no trono. Verso 20. 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Verso 21. Ao que vencer, o que eu disse? Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Olha só. Nós vamos assentar com Jesus no trono dele para julgar. Para julgar. Lá nós vamos ser juízes. Aqui não, aqui somos servos. Aqui nós não podemos julgar. Nós não devemos julgar. Nós devemos falar com os outros. É o que mais tem. É o que mais tem. Gente intrometida. Continuando, e vi as almas daqueles que foram degolados
testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. É o 4, parte D. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essas pessoas aqui são os mártires. São os mártires que morreram defendendo a Cristo. Não é os escolhidos, porque os escolhidos é a noiva. Está vendo que são duas classes de pessoas que serão honradas? Irmão, paga a pena a gente servir o Senhor, a gente ser fiel ao Senhor, irmão, paga a pena. A recompensa é muito grande. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Ó, é só a noiva. E é só os mártires que vai ressuscitar primeiro. Os outros vão permanecer até a segunda ressurreição. Mas, verso 5, mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos de Gali. Verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Essa segunda ressurreição, essas pessoas vão passar pelo trono branco, viu? E lá, e diante do juiz, você pode ser justificado, absolvido, ou você pode ser condenado, né? Isso aqui todo mundo vai ressuscitar e vai aparecer diante de Deus. Vocês estão entendendo a importância de estudar a palavra? Aonde eu estou? Tá, eu estou aqui na igreja, eu tenho toda a funcionalidade, eu tenho todo o aparato para eu servir ao Senhor e para eu ter uma vida diante dele, para eu receber uma recompensa maior. Lá no céu, sim, lá no céu, nas bodas, mas também reinar com Cristo aqui na terra. Agora é o nosso momento, agora é a nossa hora, viu? Agora é a nossa hora. Se a gente deixar passar isso aqui, ó, a gente pode ir para um lugar não desejado. Tá bom? Amém. Beleza. Verso 7, a derrota de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram, verso 9, subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. É a Jerusalém aqui, não é a Jerusalém celestial não, é a Jerusalém aqui. Jesus vai reinar os 1000 anos de lá. Vai descer o fogo do céu e os consumiu. Tá. Muita gente, é ou não é? Subir pela largura da terra. No último sábado, nós falamos aqui o seguinte, que vai haver um grande terremoto e as ilhas vão desaparecer. Por que as ilhas vão desaparecer? Porque vai ser agrupada. A terra vai ser novamente a Pangeia. Vai ser agrupada, vai ser uma terra só. Não vai ser preciso, vou pegar um navio, não, vai ser tudo um só. Vai a Pangeia, né? Fala assim, né? Lá no capítulo 6, 11, se eu não me engano, de Gênesis, nós não vamos lá. Lá fala assim que no tempo de Peleg repartiu-se a terra. Então, a terra era uma Pangeia e aí Deus abriu, fez os continentes para proteger o Jardim do Éden aqui na América do Sul, que é a Amazônia. Eu falei isso aqui na última aula, né? E aqui ele vai juntar tudo novamente através de um grande terremoto, através do movimento aí das placas tectônicas, e já tem profeta falando que as placas vão se mover. E ele vai se juntar. Para essas pessoas irem pela largura da terra, vai ter que ser só terra. E depois nós vamos ver que o mar ele já não vai existir mais. Mas eu quero chamar a sua atenção que tão grave, a irmã Ana Paula fica rindo, eu faço isso. Não, é porque eu fiz dentro desse Instagram, os meninos que moram no Maceió, eu sou apaixonada, não vou vontade de
Jesus. Aí eu lembro do Senhor falando. Vai. O Senhor não vai me levar lá primeiro, depois vocês. Vai ficar esse litoral, de fora a fora aí, ó, ali do Rio Grande do Sul, já, o Rio Grande do Sul praticamente acabou, né? Rio de Janeiro, subindo ali, ó, Paraná, São Paulo, Santos, aquele ali, ó, vai ter lugar que não vai existir praia mais. Agora vai ter lugar que onde não é praia, vai virar praia. A devastação de um tsunami vai ser tão intenso, tão grande, pastor. Nós estamos a 700 metros do nível do mar e a probabilidade dessas ondas chegarem aqui é pequena. Teria que dar um tsunami de 2 km de altura, né? Mas, assim, em veredas, ela pode vir. Vai ser terrível, terrível. Serão 45 milhões de pessoas que morrerão ali nesse litoral. Eu fico, Jesus, me leva lá primeiro, antes de eu acabar com isso tudo. É muito lindo. Isso aí, eu já até orei desse jeito mesmo. Eu me leva lá que o senhor destruir tudo. Mas eu acho que ele não quer, não. Ele também é difícil. Vamos pra frente. Eu quero mostrar para os irmãos olha, o resultado. Zacarias 14, vamos lá. Presta atenção aqui. Não, vocês agora que vocês vão arrepiar. Zacarias 14. Zacarias fica logo após Abacuque, Ageu, Sofonias, Ageu. Zacarias 14. 14, 16. 14, 16. Olha o que está falando aqui, ó. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Por que de todos os que restarem? Porque vai morrer gente para Dedéu. Aqui está falando, capítulo 14, fala da vinda e do reino do Senhor. Viu? Capítulo 14 de Zacarias fala que ele vai chegar, ele vai vir, ele vai reinar e tal. Então, todos os que restarem. Por que todos os que restarem? Porque esse vai ser pouco, viu? O restinho que vai aguentar o terceiro aí, o restinho que vai passar, que não vai ser arrebatado, vai ficar o crente mais ou menos, vai ficar e ele vai. Então essas pessoas, elas vão apresentá-lo lá em Jerusalém diante de Jesus e vão levar as suas ofertas a ele, né? Porque se não for, não vai ter chuva. Se não for, não vai ter a bênção de Deus. A família inteira tem que ir. Tá vendo? E nós estaremos aonde? Sentado com ele no trono lá. Sentado com ele no trono lá. Até aí tudo bem? Agora aqui no Apocalipse 9 já fala que as pessoas vão sob a largura da terra. Então, esse restinho de gente aqui, ó, vai se multiplicar e no milênio vai virar uma multidão. Olha só. Tem água? Tem. A irmã me trouxe para mim. Só não tem café. Quer café? Se Minha mãe quer, glória a Deus. levou água e gosta de café. Não pode ser. Jesus. Os irmãos estão entendendo? Olha, a gente estudar escatologia, não tem como a gente pegar a escatologia e o Apocalipse, a Bíblia, dessecar ela e falar, não, isso aqui é tudo que tem a respeito da vinda do Senhor, do poder de Deus. Obrigado. Está frio mesmo. Isso bem. É bom demais. Não tem como você falar tudo do Apocalipse. Não existe uma
pessoa que tem uma mente, uma cabeça que saiba tudo. Mas aquilo que Deus põe no nosso coração para o momento é aquilo que a gente está ensinando. Então, no início do milênio, são pouquinhas pessoas, os gatos pingados, né? Aqui em Zacarias está falando todos os que restaram. Quer dizer, de passagem pela tribulação, vai entrar no milênio, pela tribulação não, pelo lagar da ilha de Deus, porque a grande tribulação aconteceu no ano 70. Aí eles vão sobreviver e vão passar para o milênio. E aí vai multiplicar, vai ser uma multidão, vai soltar Satanás e ele vai enganar essas pessoas. Ele vai enganar essas pessoas. Quer dizer que no milênio vai ter gente viva? Vai ter gente. Vai nascer gente? Vai nascer gente. Vai morrer gente? Pouquíssima. Se viver 100 anos, lá em Isaías está falando, é pouco. Então vai ter gente aí com 1000 anos, 600 anos, 700 anos. Vai de acordo com a vontade de Deus. Amém? Beleza? Verso 9. Não, verso 10. E o diabo foi solto, né? Que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde estão quem? A besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E pronto, acabou agora. Já não vai ser solto mais, está lançado lá. Agora eu falei aqui no terceiro, no segundo sábado, eu falei aqui, que a tecnologia era a besta que saiu da Terra. Sim, a tecnologia é uma ferramenta que será tremendamente funcional para essa besta. Por quê? Não tem como se jogar a tecnologia no lago de fogo. Então vai ter que ser uma pessoa. Uma pessoa. Eu estava estudando essa semana e eu vi que aí existe um financiamento, né, de tecnologia para criar os robôs humanoides, tanto homem quanto mulher. Mas a praticidade disso é para a satisfação sexual das pessoas, tanto homem quanto mulher. Mas até o momento a aplicabilidade disso é essa, mas porém a gente vai vendo, a gente vai observando que é muito fácil eles criarem um robô que tem uma inteligência tão alta, tão variada, tão aguçada, que ela possa se tornar um sacerdote. Um robô ou uma robô sacerdote, um humanoide, vamos dizer assim, que possa se postar como um sacerdote, inclusive fazer milagre. Então, essa pessoa, eu estou cogitando aqui, que pode ser um humanoide, vai ser lançado junto com a besta no lago de fogo. Ele tem que ter um corpo físico. É possível isso? Não sei. Isso aqui eu não amadureci a ideia e eu confesso para os irmãos que eu ainda não li sobre isso ainda. Mas é pouco, irmão. Irmã, é pouco. Eu nem sei entender. É pouco. Nossa, é pouco. Nós somos pessoas racionais, né, não é? Nós amamos o Senhor. E a única coisa que Ele nos pede é que nós venhamos adorá-lo no Espírito e em verdade. Né? Ai, irmãos, isso aqui. Que hora que é essa aí? Vocês querem fazer um intervalo? Não. Passou nem ação Vazou fora. Passou nem ação um bolinho de chuva pra nós. No final aqui fala do juízo final. Presta atenção. Juízo final. Verso 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugia a terra e o céu. Não se achou lugar para eles, a terra e o céu.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Essa aqui é a segunda ressurreição, tá vendo? Essa segunda ressurreição, as pessoas vão passar pelo trono branco. E abriram-se livros. Bom, abriu-se outro livro e o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então eu fazer o bem, eu posso receber a salvação? Não sei. Nossa obrigação é fazer o bem, e depois Deus vai julgar. E é interessante o verso 14, ó. Então a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15, olha que coisa mais linda. Na segunda ressurreição, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? Quem? Que não foi achado escrito. Por isso que a gente faz o apelo. Por isso que a gente fala, você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. E aí você ora e pede para Deus escrever o nome dele no livro da vida. Eu não é. Aí Deus vai lá e escreve o nome dele no livro da vida. Né? Escreve como? E aí essa pessoa, se ela não for arrebatada por a igreja, se ela não for um mártir, ela vai participar da segunda ressurreição. Aí diante do trono branco, Jesus vai abrir o livro da vida e falar, seu nome está aqui, então passa para cá, à minha direita. Seu nome não está aqui, vai para o lago de fogo. É simples assim. Depois que morreu, não adianta fazer homenagem, não adianta chorar, morreu, acabou a chance. A chance que nós temos de salvação é aqui e agora. Amém, irmãos? Amém. Está todo mundo aí ainda? Glória a Deus. Começa a apertar aqui, hein? Importante, irmãos, termos boas obras e temos também, pastor, o nosso nome escrito no livro da vida. Né? Agora, irmãos, para finalizar aqui, capítulo 21 e 22, hoje a gente está lendo bastante a Bíblia, né? Já não está falando, eu não tenho minhas referências aqui, mas eu não estou buscando elas não, porque eu gostaria muito de terminar aqui. Se depois tiver algum detalhe, eu falo, não, pastor, vamos conversar sobre ele. Lembrei de uma coisa. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. O capítulo 3 é o dia do Senhor, a segunda de Pedro, né? Ó, o que está falando aqui, ó? Segundo Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor, o que está falando aí? Dia do Senhor virá como ladrão, e os céus passarão com grande estrondo. O que é esse estrondo? O que é esse estrondo? Estrondo. Segunda de Pedro 3,10. Ó. Se fosse aqui, ó. Olhem para mim aqui, ó. Se fosse uma explosão, era bum.
mas é um estrondo, é brum, brum. É barulho prolongado, brum. Relâmpago. É, prolongado. A possibilidade de Pedro estar falando aqui da guerra nuclear, da terceira guerra mundial, ela é fato, porque o estrondo, vai acontecer barulhos muitos ao mesmo tempo. Porque daqui vai o míssil para lá, o míssil de lá para cá, tal, então vai explodir quase tudo ao mesmo tempo. E o resultado, olha aqui o resultado, ó. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos, quais elementos? Que existem no ar. Né, pastor? Os elementos. O que existe elemento no ar? O ar ele é composto por muitos elementos necessários à nossa saúde, à nossa respiração. Ó. E os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Existe uma bomba, quem tem ela é Coreia do Norte, China e Grã-Bretanha, chamada bomba de hidrogênio. Quem já ouviu falar? Bomba de hidrogênio. Eles foram fazer um teste, pastor, com a bomba de hidrogênio no fundo do mar, e eles perfuraram lá, e aí eles colocaram, desceram a bomba lá assim, e aí eles ficaram filmando. Filmagem dentro da água, filmagem em cima da superfície, filmagem não em cima, né? E aí, você sabe que a bomba atômica, você detona ela, bum, e aí ela faz aquele cogumelo, né? E aí, aquilo ali é milhares de graus centígrados, e aí dá um vento para lá, para cá, né? Aí o que aconteceu? Eles apertaram o botão da bomba de hidrogênio, pum! Tudo que existia na terra, na água, ocorreu, desintegrou, vamos dizer assim, desintegrou. E aí em cima assim, eles filmando em cima assim, apareceu só bolinha. Então o calor foi tão grande, mas tão grande, que desfez os elementos que estavam em volta. E aí o apóstolo Paulo ele fala aqui, ó, e os elementos ardendo se desfarão. É possível isso aqui, a terceira guerra mundial, a bomba nuclear e a bomba de hidrogênio? Perfeitamente. Não, a Bíblia ela nos conta detalhes. A Bíblia nos conta detalhes. Eu fico maravilhado para falar com vocês. Bom, eu lembrei disso aqui, eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá, vamos voltar aqui. Capítulo 21, novo céu e nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. Por que um novo céu e uma nova terra? Porque depois do terceiro ai, vai virar um bagaço isso aqui. Deus vai pegar a terra e vai fazer assim, ó. Torcer para lá, igual uma dona de casa pega um pano, né? Pega ele, torce para lá, torce para cá, até sair água mesmo, né? E aí o que vai acontecer? Vai haver o quê? Um novo céu e uma nova terra. Por que um novo céu? Porque o céu que está lá agora, ele está maculado pelo pecado do diabo. Vocês sabem que o diabo, ele entrou lá e ele queria usurpar o trono de Deus, então maculou lá e Deus ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Opa, peraí, mas por que o mar não existe? Por que o mar não existe? Porque o mar, se você aquecer ele a um grande fogo, ele explode, você sabe disso? A água ela explode
porque é H2O. O oxigênio ele é inflamável. Sem oxigênio não tem como você acender um fogo. Então, o hidrogênio da água, ele vai entrar em combustão. Não vai ter água demais. E eu começo a pensar, como é que não vai ter o mar? Mas vai ter o rio da vida que vai sair do trono de Deus. E todos nós vamos beber do rio da vida. Comer da árvore da vida. Olha só. Nós vamos estar inteiramente dependendo do Senhor. Inteiramente dependendo daquele que vem dele, daquele que emana dele. É o que nós deveríamos agora, mas nós somos autossuficientes, nós temos água, nós temos comida e tal, e a gente acha que é Deus que não dá, né? Aí, Deus ele quer nos ensinar que nós temos que depender dele. Pois é, e aí vem, primeiro céu, primeira terra já passaram, e agora o novo céu e uma nova terra. Pensa bem, novo céu e uma nova terra, tudo reformado. Tudo reformado. E aí diz aqui, ó, verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. E a Jerusalém aqui da terra? Não, é a de Deus, que de Deus descia do céu, ataviada como a noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Irmão, você já pensou nisso aqui? Já pensou, irmão, nisso aqui? Você vai estar com Deus e Deus com você? Olha só, que maravilha! Não tem palavras para explicar isso aqui. Verso 4, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. 5, e o que estava sentado no trono diz, olha o que ele fala aqui, ó. Quem? Jesus. Faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Verso 7, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o quê? Meu filho. Eita, Não, isso aqui é forte demais, irmão. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é para dar glória a Deus. Aleluia. Agora, veja bem, o verso 8, mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pronto, resolvido o problema. Agora sim, agora todo mundo está onde deve ficar. O que praticou o mal vai lá para o lago de fogo, o que praticou o bem vai ser o quê? Glorificado junto com Jesus. Aleluia. Olha o verso 9 aí, ó. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: esse anjo aqui participou do derramamento da ira de Deus sobre a terra, as taças da ira de Deus. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Agora, depois das bodas, depois do casamento, ela passa a ser o quê? Esposa. Participante da glória do noivo, ou do esposo. Aleluia. Verso 10, e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Verso 11, ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro, com 12 portas, nas portas 12 anjos, e nome escrito
sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, no mundo, no mundo. Do lado do Oriente tinha 3 portas, do lado do Norte 3 portas, do lado do Sul 3 portas, do lado do Oriente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, o muro. E neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro: Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Natanael. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento igual à sua altura. Mediu a cidade com a cana e tinha 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Comprimento, largura e altura. Quadrada. Qual que é o tamanho? 2.200 quilômetros para lá, 2.200 quilômetros para cá e 2.200 quilômetros para cima. Será que é baixinho, Paulo? É a mesma coisa de pegar. Você vai criar um muro, Paulo, querendo ir embora. De Goiânia a Belém do Pará tem 2.200 quilômetros. Aí pega daqui, Goiânia a Belém do Pará. De Belém do Pará você vai lá para o Acre. Do Acre você desce lá para a Argentina. E aí volta. Não, lá para o Chile. E aí volta para Goiânia de novo. 2.200 quilômetros quadrados. Para cima também. E aí, fora da cidade tem um muro. Fora da cidade ainda tem um muro. Esse muro ele tem 65 metros de altura. Vamos lá, vamos ler. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, 65 metros, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro limpo. A cidade era feita de ouro banhada com um cristal líquido. Olha, eu queria passar a mão nas paredes da cidade. Deve ser uma coisa assim. Não, andar nas ruas de ouro, conforme diz. Oh Deus, que maravilha. Bora pra lá. Ah não. Todo dia eu peço isso aqui, sabia? Vamos morar. Não, se for, ontem à tarde eu estava falando, Senhor, tá bom. Eu posso levar. Eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, eu quero ver isso. Eu quero ver isso, eu quero tocar nisso. A grama, eu quero pegar, eu quero beber da água, eu quero comer da fruta, pastor. Eu quero. O livro da vida, eu quero. Está no propósito ainda. Só da gente no monte orando, Deus transformar o mato em fogo assim. É glorioso. Em chama de fogo. A gente estava comendo os gravetos de pau. Aleluia. Irmãos, Estava cheio de chama de fogo. é importante que a cidade ela é toda feita de ouro e por Deus. A participação das 12 tribos de Israel, dos patriarcas, né, e dos discípulos é só no muro. Na cidade não. Na cidade não. Quem está fazendo é Deus. Está fazendo o povo dele. É maravilhoso. Vamos continuar. Ó, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Verso 21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro. Aleluia! Como vidro transparente. Nela não vi tempo, porque o seu tempo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina.
Quer dizer que vai resplandecer tanto que vai ofuscar o sol, se ele ainda existir. Se a lua ainda existir, vamos dizer assim, mas a glória de Deus, o Cordeiro de Deus vai iluminar completamente, e as nações, os reis da terra, andarão a sua luz. Aleluia. Verso 25. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. Não haverá noite. Irmão, olha que maravilha. Não vai ter corpo, não vai ter necessidade de dormir. Pastor, não vai ser preciso dormir. Aquele versículo, lá na terra. Eita Deus! Verso 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ó, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que a gente tem que observar. Está fazendo sol ali, ó. Passa para cá, ó. Bom, o verso 22 fala os finalmente, né? No capítulo 22. Então ele mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida. Em ambas as margens, então são várias árvores da vida, né? Várias árvores, porém com o mesmo nome, né? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Então, as pessoas vão comer as folhas das árvores. Ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, nem necessitarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Lembrando que Apocalipse ele foi escrito no ano de número 92, se não me engano. Eu não tenho aqui. 92, então já são quase 2.000 anos. E aqui o anjo está falando as coisas que breve irão acontecer. Irmãos, era isso que eu tinha para falar com vocês. Terminamos aqui o estudo, né? Espero não ter decepcionado os irmãos. E aí, vamos nos esforçar, irmãos, para nos mantermos na presença de Deus, para afirmarmos diante do Senhor e recebermos a salvação eterna. Isso é que importa. A recompensa que a gente vai ter lá é gloriosa, beleza. Porém, nós temos que entender o seguinte, que se a gente não for para lá, a gente não vai receber recompensa. Entendeu? Então é importante nós agora lutarmos pela nossa salvação, para irmos e aí deixar por conta do Senhor a bênção dele. Que Deus abençoe. Se existir alguma pessoa que não aceitou Jesus, que o seu livro não está escrito no livro da vida, é hora. É hora. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima vez. Amém? Amém. Obrigado a Deus. Só vitória. Só bênção. Ai, Senhor.